Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de São Pedro Damião, depois a vigília também de São Mateus, amanhã é dia dele. Então hoje se faz a vigília de São Mateus. E como a Quaresma tem missas todos os dias, uma missa própria, quando nós não celebramos, nós comemoramos. Por isso tem 3 orações hoje. Uma do Santo do Dia, São Pedro, a segunda da Quaresma e a terceira da Vigília de São Mateus. E o último evangelho é da missa da Quaresma, que nós não celebramos e troca para mencioná-lo se lê no lugar do evangelho de São João. Como nós estamos nesse tempo da Quaresma, então os sermões, Deus nos ajudando, vamos dedicar aos temas próprios desse período. Hoje vamos falar principalmente da prática que é a prática de toda a vida de um católico, mas que no tempo da Quaresma ela tem a sua importância capital, que é a oração. Todos nós, graças a Deus, já rezamos e devemos perseverar em nossas orações com a graça de Deus, mas o tempo da Quaresma é o tempo que a nossa alma, ela deve, como diz o salmista, diante de vós, Senhor, eu derramo as minhas orações. Isso é muito belo, porque derramar quer dizer que ele estava cheio de orações que ele se despejou diante de Deus. E ninguém se despeja algo que não tem dentro de si. Então as nossas orações nesse tempo, e sempre, mas nesse tempo, elas devem fazer com que sejamos almas cheias de oração. Uma coisa é fazer oração, uma coisa é rezar, e outra coisa é estar cheio da presença de Deus para poder despejar a presença de Deus e impregnar aonde nós estamos com a presença de Deus, nosso Senhor. E esta é a intenção da Quaresma. Então, para isso, vamos lembrar algumas coisas sobre a oração que o mesmo catecismo nos ensina, sem as quais nós não podemos encher nossa alma desta presença de Deus, que é isso, é derramar-se da abundância de Deus, se despejar de Deus diante de Deus. Esta deve ser a perfeição católica nesta vida de oração. Então, o que é oração? Vai dizer o catecismo, que é a elevação da nossa alma a Deus, nosso Senhor, para adorá-lo, para lhe dar graças e para pedir tudo aquilo que nós precisamos. Então, a oração, ela eleva a alma a Deus. É verdade que nós estamos acostumados a dizer, eu vou rezar. Aí nós pegamos nosso terço, pegamos nosso devocionário, pegamos, não sei, um livro espiritual e vamos ler ou dizer as palavras e depois de terminadas, nós rezamos. Sim, isso é um ato de oração. Mas só que a oração ela deve começar, para que ela seja de fato oração em sua plenitude, a alma tem que se elevar até Deus nosso Senhor. Parece distante, parece que Deus está lá em cima e a gente está aqui embaixo e diante de Deus nós somos nada mais que um grão de arroz, até menor que isso. Mas nós temos que lembrar que Deus, mesmo estando no alto dos céus, Deus nosso Senhor está muito perto de todos aqueles que o invocam, como diz o salmista também. Então não precisamos ir à distância e ultrapassar as constelações, planetas e subir lá nas alturas, porque Deus está lá, sim, mas Deus, como está em todas as suas obras, Ele está também perto de nós. E se nós não estamos em pecado, Deus está dentro da gente pela graça santificante, mas a nossa alma tem que se elevar. O que se entende por elevar? É uma ação, um ato em que nós remontamos até Deus. Não é da imaginação, isso dura alguns segundos. Senhoras e senhores estão nos seus afazeres, vamos supor que estamos, não sei, dentro de um ônibus voltando para casa e de repente, não sei, é hora de rezar uma das dezenas do nosso terço para completar o nosso rosário.
Mas aí o que vamos tirar? O terço do bolso e começar o 10º mistério? Não. Nós precisamos um segundo remontar, elevar nossa alma até Deus, e isso é a preparação da nossa oração. A Sagrada Escritura diz que aquele que reza sem preparar é como aquele que tenta a Deus Nosso Senhor. O que isso quer dizer? Que temos, humanamente falando, nós nos preparamos para falar com os homens. Quando tem uma visita, todos nós arrumamos nossa casa, mas para falar com Deus nós devemos fazer o mesmo, e é arrumar nossa alma. Tem que abaixar a quietação, a agitação, das coisas que estávamos fazendo. Isso dura o quê? 1 segundo, hein? 2 minutos no máximo. É só olhar para Deus Nosso Senhor, ver que Ele está nos olhando e começar a rezar o terço que íamos começar, a via sacra que íamos iniciá-la, e assim fazer as nossas preces, mas precisamos elevar nossa alma a Deus, e esta é já uma preparação de olhar a Deus Nosso Senhor com os olhos da nossa alma. E para que nós rezamos? Nós rezamos aqui, o Catecismo vai dizer que, primeiro, a oração é elevar a alma a Deus. Agora, a finalidade da oração é adorar a Deus Nosso Senhor. Muitas vezes nós rezamos, e isso nós fazemos, insisto, sigamos as nossas orações como estamos fazendo, mas temos que colocar aqui um espírito de adoração a Deus. Porque nós temos a dita de servir o único Deus verdadeiro e não existe outro. E aqueles que servem qualquer Deus que não é o nosso, servem a deuses falsos. Então, o nosso Deus, tendo tão poucos adoradores, ele deve ser adorado com muito mais adoração para reparar aqueles que não adoram a Deus. E nós não precisamos ir longe a terras longínquas e ver ali os pagãos e idólatras, mesmo na nossa religião, entre os péssimos católicos que se encontram entre todos os lugares e os tíbios, existem entre os bons alguns distraídos que não adoram a Deus. E o que é adorar a Deus? É reconhecer a supremacia de Deus Nosso Senhor, porque Ele é Deus, e tudo que isso quer dizer, subentende, é Deus, e a nossa oração deve ser de adorá-lo. Por isso nós começamos, quando possível, as nossas orações de joelho. Verdade, podemos rezar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mas se os nossos joelhos não se dobram, que se a nossa alma se dobre. Por isso é elevar a alma até Deus, e diante da majestade de Deus, que lhes dizia há pouco, olhando Deus Nosso Senhor com os olhos da fé, a nossa alma vai se curvar diante de Deus Nosso Senhor. Então, rezar para adorar, reconhecendo Ele o nosso Supremo Senhor, e reconhecendo Ele como Supremo Senhor, se submeter aos seus decretos. Por isso a oração é adorar a Deus, e já na adoração a Deus nós temos o ato de obedecer a Deus, porque Ele nos manda adorá-lo. É o primeiro mandamento da sua lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus implica adorar a Deus Nosso Senhor. E depois, segue o catecismo, uma outra finalidade da oração, que segue da adoração, é para lhe dar graças. Nós, católicos, isso é um defeito muito comum dos católicos, somos almas ingratas. Nós fazemos não sei quantas novenas para alcançar uma graça, nós acendemos não sei quantas velas para obter a conversão, talvez, de alguém, ou um pedido, mas na hora de agradecer, mal sai o muito obrigado, Senhor, bendito seja o seu nome, agradecido. Nós deveríamos fazer o dobro que fizemos para pedir, nós deveríamos fazer o triplo para agradecer, porque o agradecimento devia ser muito maior do que o pedido, mas só que nós, como tratamos humanamente as coisas divinas, nós agradecemos pouco a Deus Nosso Senhor. É verdade que nos desesperos, nas aflições, a alma está aflita por pedir e devemos pedir, e Deus Nosso Senhor é muito agradecido com as almas que pedem. Lembremos da aparição de Maria Santíssima na Rua do Bac, lá em A Medalha Milagrosa, em que ela tinha muitos anéis nas suas mãos, muitíssimos. E dos seus anéis, alguns saíam raios de luz e outros não saíam. E a Santa Catarina de Lauborré, ela foi perguntar para Nossa Senhora por que tantos anéis e por que uns tinham luz, outros não tinham. E Maria Santíssima lhe disse: minha filha, os anéis são as graças que eu tenho para dar, mas os raios de luz são os que pedem essas graças. E os anéis que não saem raios de luz são as graças que não me pedem.
Então, pedir não ofende a Deus, hein? Nunca. Mas a ingratidão ofende a Deus, nosso Senhor. Lembremos do evangelho em que tinha 10 leprosos que nosso Senhor curou todos, e somente um foi agradecer e nosso Senhor falou, não eram acaso 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? E nosso Senhor se queixa da ingratidão. Nunca se queixou de ter dado graças para ninguém e nunca afastou da sua presença aqueles que foram desesperados, aflitos, e ele nunca afastou, saia daqui, eu nunca. Ninguém que se apresentou diante de Deus foi expulso da sua presença por ele, nunca. E nós nunca seremos os primeiros. Mas agora a ingratidão mostra usar Deus para as graças e não adorá-lo porque Ele é o nosso Supremo Senhor. Por isso, na oração, nós devemos, primeira coisa, adorar a Deus. E depois de adorar a Deus, nós vamos pedir o que nós necessitamos, mas como Ele é nosso Deus, nós vamos sair gratos, agradecidos. Por isso, o Espírito Católico nos ensina que depois de fazer nossos pedidos, nós já devemos agradecer a Deus, mesmo que nós ainda não obtemos as graças que nós pedimos. E por quê? Porque Deus sabe o que Ele dá. Ele nos diz que podemos pedir todas as coisas, tudo podemos pedir a Deus, desde o material ao mais espiritual, mas agora Ele não prometeu dar tudo que pedíssemos, é verdade. Mas só que mesmo que nosso Senhor não nos dando o que nós pedimos, nós devemos agradecer porque Ele está dando uma graça. Porque Ele sabe que se o que nós estamos a pedir é coisa ruim, Ele não vai dar, porque Ele é Deus. Deus não dá nada de ruim para ninguém, mas nos negando alguma coisa, Deus está dando para nós uma graça imensa. Por isso, rezar, pedir, seja por quem for, saúde de quem for, e logo demais agradecer, e se a pessoa morreu, seja bendito Deus nosso Senhor, porque Ele sabe que para uns é melhor viver e para outros é melhor morrer. E Ele sabe o que faz e nós nunca sabemos o que pedimos, mas devemos pedir sempre. E dar graças a Deus sempre, sempre sem cessar. E as almas agradecidas fazem com que Deus lhes dê mais graças. As almas agradecidas são aqueles que de fato são amigos de Deus nosso Senhor, e assim que quando for rezar, esta alma obterá muitas graças para si e para os demais. Nós temos um exemplo mais perfeito, eu diria, de ação de graças, é Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando rezou Magnífica, nós pensaríamos que é só por causa, que não é pouca coisa, da encarnação do Verbo, que ela é Mãe de Deus. Mas quando Nossa Senhora disse, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se salta, pula de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva e etc., é o canto de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava dando graças a Deus, não só pela graça de ser Mãe de Deus, mas estava dando graças a Deus por tudo que aquilo implica. Suas lágrimas, o sangue do seu Filho que ela vai ver derramado pelo Calvário, nós, pecadores, que seremos seus filhos ingratos, que ela vai adotar, todos nós, os que vão para o céu e serão seus doces filhos obedientes, aqueles rebeldes e pecadores que agora estão errando, e Nossa Senhora fez o quê? Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria. Alegria em tudo, de modo muito específico, com as consequências de que ser Mãe de Deus se implica isso. Então, nós devemos ter esse espírito como filhos de Maria Santíssima de agradecer a Deus, e muitas graças de Deus implicam cruzes, normalmente todas elas, e saber beijar a cruz de Cristo, que os nossos sofrimentos, o fato de ser católico implica uma grande cruz por detrás. Seremos incompreendidos, tidos por fanáticos, ridicularizam nossa fé como se fôssemos medievais ou idiotas, em outras palavras, mas em todo caso nós devíamos beijar esta cruz da humilhação. Por quê? Porque é a cruz da verdade. Estar em paz e alegria levando nosso Senhor a todos aqueles que querem tê-lo, e a começar por nossa alma que tem sede do Deus verdadeiro. E assim, a ação de graças realmente faz tudo ser diferente. Aquele que jaz numa enfermidade em cima de uma cama, se ele sabe, pediu saúde a Deus e Deus não lhe deu, ele sabe que Deus lhe dá a saúde da alma, e aquela doença resignada será para ele o quê? Aumento de méritos, de glória no céu, e por isso ele está feliz em Deus, mesmo tendo seu corpo cheio de dores. E aí nós temos nesta oração que eleva a alma, adora a Deus, pede as graças e é agradecida a Deus, o grande elemento que se faz mudar este vale de lágrimas,
que é um vale de lágrimas, num pequeno pedaço do céu. Por isso nós vemos os santos felizes, perseguidos, humilhados, inclusive São Luís de Montfort, em seu heroísmo, era uma alma que rezava muitíssimo, hein? Não sei quantos terços por dia, parece que rezava o dia inteiro, porque estava na presença de Deus sem cessar. E nós vemos esse santo, por exemplo, fazendo novenas. Ele tinha uma parente dentro de um convento das Beneditinas, um mosteiro, e quando ele parava de ser perseguido, ele ia visitar esse parente, creio que uma irmã sua, se me falhar a memória, e dizia para ela mandar rezar novenas para que Deus lhe enviasse perseguições. E quando ele sofria perseguições, ele estava feliz e saía cantarolando pelas ruas de Paris, da França, em todo lugar que ele estava, bendizendo a Deus Nosso Senhor pelas perseguições que ele estava sofrendo, porque ele sabia que o mundo faz carícias para os seus e persegue aqueles que Deus acaricia. Então, por que ele percebia isso? Porque a alma que está diante de Deus, adora a Deus, pede as graças a Deus e é agradecida a Deus, ela tem esta intimidade com Deus e sabe o que deve ser pedido com verdade. Não só bagatelas, não só estupidezes, coisas simples, mas pedir o que realmente vale a pena, são coisas que nós não perdemos, que é Deus. E por isso, o só Deus basta de Santa Teresa não é o romantismo, hein? É a afirmação cabal, perfeita de uma alma que reza, só Deus basta. O resto é resto mesmo. Como se divide essa oração? Nós temos aqui classe de oração. Oração vocal, que nós rezamos ao rezar uma fórmula, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, etc. E a oração mental, que é quando nós meditamos, por exemplo, rezando o terço junta as duas classes de orações, a mental e a vocal. Quando nós rezamos Pai Nosso, Ave Maria, Glória e ó meu Jesus, estamos fazendo oração vocal. Mas quando nós estamos contemplando o mistério enunciado, por exemplo, a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, nós estamos fazendo oração mental. O que é isso? Nossa alma está contemplando como Nossa Senhora fez aquela viagem de algum incômodo, subiu lá numa mula, sozinha, e foi visitar a sua prima. Vamos vendo isso com a nossa imaginação? Sim, mas não é só a imaginação, porque senão vira um delírio. Quando rezamos não é para ter um delírio da imaginação, mas realmente Nossa Senhora saiu de sua casa e foi à casa de sua prima. E contemplar isso, a presteza de Nossa Senhora, a sua diligência de socorrer sua prima, enquanto isso então estamos rezando o Pai Nosso, Ave Maria, mas a nossa alma, ou seja, a nossa inteligência, vê Maria Santíssima socorrendo sua prima velha, já e grávida, e a nossa vontade tem afetos. E o que nós pedimos enquanto nós vemos Nossa Senhora visitar a sua prima? Nós pedimos a caridade com o próximo, por exemplo, ou pedimos presteza em fazer a vontade de Deus. E aí nós temos o quê? A boca que diz Pai Nosso, Ave Marias, a inteligência que vê Nossa Senhora se deslocar à casa da sua prima e a nossa vontade que se arde em santos afetos de imitar Nossa Senhora nesse mistério. Isso é uma oração vocal junto com a oração mental. Depois existem orações mais, outra divisão, pública e particular. Bom, a oração pública é oração litúrgica e as orações privadas são todas aquelas que não são litúrgicas, mesmo feitas em comum. Mas, bom, toda oração que eleva a alma a Deus é uma oração boa. Nós temos que ter cuidado somente com as orações extravagantes. Entre nós católicos existe muito disso, principalmente orações assim exorcísticas. Toda oração afasta o diabo. E é verdade que tem orações como de São Miguel, de São Bento, da Santa Cruz, que são orações que realmente afastam o inimigo de Deus de modo especial, mas nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós buscamos afastar o diabo com orações específicas e nós esquecemos que o maior exorcismo é a alma que tem oração, seja qual for. A fidelidade à oração. Por exemplo, uma alma devota do Santo Rosário, mesmo que não rezando a São Bento, ela causa horror ao diabo. O diabo tem ódio do Santo Rosário. Uma alma que está rezando todos os dias a sua oração da manhã, da noite, o seu rosário cada dia, mesmo que ela não reze o exorcismo de São Miguel, esta pessoa é um exorcismo. Porque o diabo abomina as orações. Nunca o demônio vai mandar ninguém rezar. É verdade que poderia enganar-nos nas orações, é verdade. Mas rezar como Deus quer, ele jamais vai ensinar, porque ele não é mestre da vida espiritual.
Agora, se nós enchemos nossa alma das orações, da presença de Deus, a fidelidade às nossas orações, nós acabamos sendo um exorcismo. E lhes dou um caso. Na Itália existe uma Santa Margarida de Cortona, creio que por agora será a sua festa neste mês. Uma mulher viveu quase como uma prostituta, perdão a palavra, praticamente, porque sua mãe morre, ela se ajunta com um homem que não era seu marido, e esse homem foi assassinado, e ela, dias busca este homem que ela viveu, e ela, desiste. Acontece que o cachorro que ela tinha em casa começa a latir, e sai da casa e ela segue o cachorro. Quando ela vai, o cachorro entra no matagal, encontra o seu homem, que não era seu marido, morto, assassinado, e ela, se converte. Vai a um convento dos franciscanos, e lá um grande frade diz para ela fazer penitência e rezar. E ela vai viver sozinha, creio que vai ingressar na Ordem Terceira de São Francisco. E esta mulher, que era uma pecadora, quando tinha um caso de uma possessão diabólica, era somente ameaçar o diabo de levar na casa de Margarida. E o diabo dizia: não, eu não quero ir na casa de Margarida, porque a sua casa está impregnada daquelas orações que ela faz. E ia embora. Era um exorcismo. E não nos consta que ela andava rezando exorcismos, mas por que ela era um exorcismo? Porque ela se esvaziou deste mundo e se encheu de Deus. E essa deve ser a perfeição do católico. Nós devemos ser pessoas que rezar muito, mas estar cheio da presença de Deus. Aí sim nós somos o exorcismo, nós quando rezarmos seremos ouvidos, porque estamos cheios da presença de Deus, e quando Deus não nos atender, porque nós não sabemos o que estamos pedindo, nós estaremos conformados com o que Deus faz, porque isso é importante. A alma que está cheia de Deus sabe que Deus sabe o que faz, e que normalmente nós não sabemos o que pedimos. Então peçamos a Nossa Senhora, Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, nesse tempo da Quaresma, essa graça de almas de oração, rezar, e rezar com tristeza, rezar com alegria, rezar com cansaço, rezar no descanso, rezar na doença, rezar na alegria, rezar em qualquer momento da nossa vida. Nós temos razões para rezar, hein? Se estamos doentes, rezar. Melhor ainda, porque a nossa oração na dor tem mais méritos. Se estamos com saúde, podemos acrescentar a nossa oração penitência, sem estragar nossa saúde, para participarmos da cruz de Cristo. Se estamos cansados, devemos rezar por quê? Porque Deus é o repouso da nossa alma, não o leito. O leito descansa o corpo, mas a oração descansa a alma. E aí nós temos uma razão para rezar. E se estamos alegres, temos que dar graças a Deus pela alegria que temos. E se estamos tristes, quem é a alegria da nossa juventude? Que falamos há pouco no Salmo 42, Deus. Então nós temos em Deus Nosso Senhor as razões todas para rezar e falar sempre com Deus Nosso Senhor. E esta intimidade com Deus Nosso Senhor de nossas orações é o grande modo de manter a sanidade neste mundo de loucos. É Deus que mantém a saúde da nossa alma, e como? Com a oração fiel das almas que temem a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.